TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Para você, programa Respostas está de volta aqui pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, essa TV que informa, essa TV que nos traz esperança. Muito obrigado pela sua participação neste programa. Aliás, nós estamos muito contentes com a repercussão, com a participação, com todos aqueles que nos encontram também por aí, já estão perguntando do programa. Que coisa boa, a gente fica muito feliz por esta audiência, graças ao carinho, o respeito de todos vocês. Aqui no programa Respostas, se você não conhece a dinâmica, nós temos 3 blocos, mas divididos em 2 momentos. O primeiro momento, nós tratamos de uma reflexão de um tema da atualidade na perspectiva, na ótica da Igreja, no caso aqui da Igreja Católica, sobretudo a partir do pronunciamento oficial da Igreja sobre esse mesmo tema. Para isso, a gente apresenta no primeiro bloco uma leitura da Igreja, do texto de um documento oficial da Igreja, onde ela se exprime sobre esta abordagem, sobre seu pensamento a respeito de determinado tema. E nossas reflexões são sempre no sentido de corroborar aquilo que a Igreja está dizendo, de tentar interpretar este mesmo pensamento e atualizá-lo. Num segundo momento, no segundo e terceiro bloco do programa Respostas, nós trabalhamos as respostas, as perguntas que vocês nos enviam. Já aproveito para falar para vocês, nós estamos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sei que tem muita gente desse nosso Brasil amado participando do programa Respostas, inclusive enviando perguntas. Quero lembrar que, para entrar em contato conosco, código do estado de Mato Grosso do Sul 67 99347-0532, esse é o número do telefone. Você pode enviar suas considerações, seus comentários, suas perguntas para nós, tá? 67-99347-0532, participe conosco. E nós vamos agora dar continuidade a um novo documento que nós começamos no programa passado, que é o documento Apostolicam, o decreto Apostolicam Actuositatem, que trata da vocação, da missão dos cristãos leigos na igreja e na sociedade. Esse documento, traduzido do latim, que no latim é dito Apostolicam Actuositatem, para o português, atividade apostólica. Exatamente, a igreja vai refletir sobre a vocação, sobre a missão específica dos cristãos leigos. E nós começamos no proêmio desse documento, depois de nós termos estudado aqui no programa Respostas o documento Gaudium et Spes, que ali se tratava de uma constituição pastoral. Agora nós passamos para o nível de um decreto, tá certo? Vamos proceder agora com a leitura e vamos para o primeiro capítulo, depois da leitura do proêmio, o primeiro capítulo do decreto Apostolicam Actuositatem. Vamos proceder com a leitura. O capítulo de hoje que nós iniciamos trata sobre a vocação dos leigos ao apostolado. Tema do encontro de hoje, participação dos leigos na missão da Igreja. A Igreja nasceu para tornar os homens participantes da redenção salvadora e, por eles, ordenar efetivamente a Cristo o universo inteiro, dilatando pelo mundo seu reino para a glória de Deus Pai. Toda atividade do corpo místico que a este fim se orienta chama-se apostolado. A Igreja exerce-o de diversas maneiras, por meio de todos os seus membros, já que a vocação cristã é também, por sua própria natureza, vocação ao apostolado. Do mesmo modo que num corpo vivo, nenhum membro tem um papel meramente passivo, mas antes, juntamente com a vida do corpo, também participa na sua atividade, assim também no corpo de Cristo, que é a Igreja, todo o corpo,
cresce segundo a operação própria de cada um dos seus membros. Mas ainda, é tanta neste corpo a conexão e a coesão dos membros que se deve dizer que não aproveita nem a igreja, nem a si mesmo aquele membro que não trabalhar para o crescimento do corpo segundo a própria capacidade. Existe na igreja diversidade de funções na unidade de missão. Aos apóstolos e seus sucessores, confiou Cristo a missão de ensinar, santificar e governar em seu nome e com seu poder. Mas os cristãos leigos, dado que são participantes do munus sacerdotal, profético e real de Cristo, têm um papel próprio a desempenhar na missão do inteiro povo de Deus na igreja e no mundo. Exercem com efeito apostolado com a sua ação para evangelizar e santificar os homens e para impregnar e aperfeiçoar a ordem temporal com o espírito do Evangelho. Deste modo, a sua atividade nesta ordem dá claro testemunho de Cristo e contribui para a salvação dos homens. E sendo próprio do estado dos leigos viver no meio do mundo e das ocupações seculares, eles são chamados por Deus para, cheios de fervor cristão, exercerem como fermento o seu apostolado no meio do mundo. É muito importante a gente perceber que diversos movimentos pré-conciliares que desencadearam toda a reflexão do Concílio Vaticano II tragam para nós uma reestruturação da nossa visão em relação ao lugar da igreja no mundo, ao lugar da hierarquia na igreja, dentro das realidades ad intra do corpo eclesial, e aqui a grande inspiração, que eu falo que isso é inspiração do Espírito Santo, de lembrar a igreja que por séculos enfatizou o lugar da hierarquia, lembrar que os leigos existem como tal, os cristãos leigos, e como tal eles têm uma missão que é oriunda da própria vocação deles. E nesse campo específico, a igreja olha para o apostolado dos leigos hoje como o exercício daquelas graças recebidas no dia do batismo, por exemplo. Por que você coloca combustível num carro se não é para ele andar? Por que você vai colocar combustível num carro se ele vai ficar na sua garagem? Por que nós damos aos cristãos os instrumentos, o Espírito Santo de Deus? Por que nós tornamos, pela graça, uma pessoa cristã, se como tal ela não vive? E o que é esse viver? É um viver integral, de modo que o apostolado dos leigos lembra que a presença da igreja atua também pela missão e pela vocação dos leigos. Onde está um cristão leigo? Podemos dizer sem medo, ali também está a igreja. A igreja, enquanto aquela depositária dos grandes bens da salvação, das grandes graças de Deus, daquele grande instrumento de salvação da humanidade. E desta salvação nada escapa. Esta salvação é proposta para a empresa, é proposta para a pessoa humana, é proposta para a política, é proposta para a economia, é proposta para todas as realidades que a igreja classicamente chamava, na sua teologia, de realidades temporais. Então a igreja percebe, retoma de maneira muito clara
que todos na igreja participam da redenção salvadora. O leigo não é jamais uma obra barata na mão da hierarquia. Se trata de uma vocação, se trata de uma missão. Se trata de uma missão, tá? E essa missão dos leigos é, no devido lugar e em absoluta comunhão com os pastores da igreja, que tem também no corpo eclesiástico, pelo amor de Deus, sua missão, mas ordenar efetivamente a Cristo o universo inteiro. Não só as realidades ad intra, não só as realidades religiosas, mas o mundo inteiro precisa ser ordenado, precisa ser encaminhado para Cristo. E esse reino de Deus deve dilatar, não é um reino só ad intra eclesial, mas é um reino que se dilata até chegar a todos os confins da humanidade. Então, como é que se dilata o reino? Não deixando de fora dessa missão de dilatar o reino, de ordenar tudo o que acontece no mundo para Cristo, o universo inteiro. Nada fica fora disso. E de fato, toda atividade, como o documento, o decreto diz, toda, não é qualquer, não são algumas, todas as atividades do corpo místico que a este fim se oriente, chama-se apostolado. Então, apostolado aqui não é só rezar terço. Apostolado é também o cristão que é honesto na sua empresa. Apostolado é também aquele professor que não se vende para ideologias que ferem a dignidade da pessoa humana. Apostolado é também fazer bem o trabalho que faz. Amar a empresa em que trabalha, mas também não se deixar escravizar. Tudo isso é apostolado. Apostolado, o professor tem que viver professor cristão tem que viver o apostolado. Você trabalha no comércio, você vai viver o apostolado ali. O apostolado não começa quando a gente abre a porta da igreja para rezar missa. O apostolado começa, sabe quando? Quando você começou a respirar. Entendeu? O apostolado não para nem dentro da família. Que missão dos pais hoje, né? É um apostolado, meu Deus. Eu não queria nem estar na pele de vocês. É apostolado. O pai, a figura do pai, é um gigante de um apostolado, meu Deus. Aquelas primeiras coisas que um pai, que uma mãe diz para o filho, na tenridade ali, quando está começando, aquilo ali marca para o resto da vida, os valores. Apostolado não está restrito ao âmbito religioso ad intra da igreja, mas apostolado é tudo aquilo que a gente faz, levado pelo Espírito. A gente tornou o mundo um lugar melhor. Porcaria, é apostolado. Por que a gente acha que apostolado é olhar para o céu e ficar assim com a boca aberta, com as mãos levantadas e o mundo que se lasque? Não. Tudo deve ser ordenado a Cristo, até porque tudo vai ser transformado nas realidades escatológicas. Você esqueceu, ô Zé Mané? Né? Tudo vai ser transformado. Tudo. Não é só salva a tua alma não, nego. Aliás, como é que nós vamos salvar a alma se nós nos sentimos pessoas quase anjinhos que não estão nem aí para as realidades do mundo? Não, isso é fuga do mundo. A igreja no Concílio Vaticano II lembra a igreja, você é peregrina, você não é do mundo, mas você está no mundo. E as duas coisas são importantes. Não dá para esquecer nem que a igreja não é do mundo, porque ela não é. Nossa lógica não é do partido. Ah, gosto muito de um pensamento de um cara. Me interessa. Cristão se leva pela palavra de Deus, pela fé. Pela fé. Tudo tem que ser ordenado à igreja de diversas maneiras, por seus membros, tá? Já que a vocação cristã é também, por sua própria natureza, vocação ao apostolado, você foi batizado para ser cristão e para iluminar. Sal da terra, luz do mundo. A fórmula. Nós éramos crianças, né? Ninguém ouviu, ninguém lembra.
Vós sois sal da terra e luz do mundo. Jesus disse isso para nós no dia do nosso batismo. Você nasceu para iluminar, você nasceu para dar tempero, para dar gosto, tá? Então o cristão não pensa que ele vai se salvar ignorando o mundo que ele está vivendo. Muito pelo contrário, tá? Vou terminar dizendo aqui, já encerrou esse primeiro bloco, o tempo passa correndo aqui. Eu gosto muito daquela frase do padre, famoso meu xará, padre Adriano Van de Ven, que dizia: olhos fixos no Senhor e os pés no chão, tá certo? Esse é o cristão maduro. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Já estamos de volta, segundo bloco do programa Respostas, e agora nós entramos num acordo aqui no programa e a gente espera que vocês também estejam de acordo, que o segundo bloco do programa Respostas nós nos dedicamos à missa parte por parte. Isso por quê? Porque o nosso irmãozinho Lucas, lá das Moreninhas 2, um bairro aqui de Campo Grande, mandou uma pergunta perguntando qual o significado de cada parte da Santa Missa. E por que ela é desta forma dividida? E aí a gente está indo parte por parte no segundo bloco. Nós começamos falando da preparação remota, o que a gente faz antes de vir à missa, as predisposições interiores, e em certo sentido falamos de algumas coisas exteriores, mas também agora, chegando na igreja, a preparação iminente, está tudo para começar, a missa está para começar, a hora chegou, todos já estão se acomodando no recinto sagrado. Pressupondo isso, normalmente aqui como modelo, nós estamos pensando numa missa dominical, tá, gente? Estamos pensando aqui numa missa dominical. Os instrumentos, meu Deus, esse aqui é o sonho, tá? Instrumentos musicais afinados, concentração geral. O presidente da celebração já está ladeado ali dos ministros, das ministras. Temos ali em algumas comunidades os diáconos, os acólitos, leitores, ministros extraordinários da comunhão eucarística. Já tem ali o acólito com o portador da cruz processional, os portadores de velas. E da agora? Está todo mundo ali na porta principal da igreja, prontos para a procissão de entrada. Olha só, tá vendo como que esse antes é todo um universo preparatório. Lembra que eu falei no primeiro programa? Jesus disse ali na preparação da última ceia: desejei ardentemente preparar com vocês a Páscoa. Vocês estão vendo que esse desejar, preparar atentamente, vocês percebem toda a preocupação da igreja com esse momento, porque é um momento central na vida do cristão. Eu falo sempre, por favor, entendam bem o que o padre está falando, porque tem gente maldosa que escuta aqui e leva para o viés da sua ideologia. Terço é uma coisa importante na nossa vida, mas é uma devoção. A missa não. A missa, não, senhor. Não, senhora. Tá? Se trata de um sacramento, e o sacramento ele é estruturante na vida de fé. Não dá para falar de plenitude, de participação na vida da fé sem a vivência da Eucaristia. E eu não estou falando aqui simplesmente cumprir um preceito, vivenciar. Por isso que a gente está falando parte por parte, porque tem que entrar o coração também. Porque lá no final das contas, tem muita gente que vai à ação sagrada, do encontro com o mistério de Deus e vai maquinalmente fazendo as coisas. Um robô. Senta, levanta, sinal da cruz, faz isso, faz aquilo, escuta. Não, isso não pode acontecer, porque nós não podemos estar numa missa só de corpo presente. Vai chegar um dia que a gente vai estar de corpo presente, né? Por exemplo, nas exéquias, que é só o corpo mesmo. Mas não se trata disso na missa. Então, precisamos, né? Está tudo pronto, nós precisamos estar com esse espírito que já está dentro de nós, trabalhando para que a Assembleia forme um só corpo. Lembram que a Assembleia suplica dentro da oração eucarística? Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Cada um está com uma cabeça ali, cada um tem um partido, cada um tem um pensamento, mas olha o que está pedindo agora no ato litúrgico. Nesse momento, fazei de todos nós diferentes, problema, um mais contente, outro menos contente, toda a diversidade da Assembleia. O Espírito tem que causar uma unidade que forma o corpo celebrativo. Cabeça e membros. Essa sintonia
é fundamental. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Esses ritos iniciais são muito importantes para criar a comunhão espiritual, que vai fazer de todos nós ali um único corpo celebrativo. E a gente sente isso. Quem preside isso, a gente percebe quando a Assembleia, quando o Espírito conseguiu fazer esse trabalho. É um trabalho delicado do Espírito Santo já no início da missa. De unificar os corações, de criar esse clima, de abrir o céu que nós queremos viver ali naquele momento. É um momento divino e humano, né? É um momento divino e humano. Então, de repente, nós temos aqui o que nós chamamos o comentário inicial, que nós vamos chamar de amonição inicial. Alguns lugares usam esse termo. Normalmente a gente chama de comentário inicial. E aí é muito comum a gente ouvir do comentarista: meus irmãos, minhas irmãs, vamos acolher com alegria o celebrante, né? E às vezes até diz o nome dele, desnecessário, né? E os ministros com o canto de entrada. Tá bom. Mas antes de falar do canto de entrada, vocês lembram? Preparação remota, preparação iminente dentro da igreja, tudo preparado. Agora é o momento e nós começamos com a monição inicial. Monição ambiental. Já a palavra já diz, criar o ambiente. Tá? Precisa. Isso é muito importante. Gente, ao entrar e sair de uma igreja, já falei para vocês, tudo em nós já deve nos chamar a atenção, porque nós estamos para uma experiência do sagrado, né? Procedemos à genuflexão se temos um sacrário, procedemos a uma inclinação se não tem um sacrário e só tem um altar. Estamos diante de um lugar absolutamente extraordinário, esplêndido. Feita pelo comentarista, normalmente do lado do altar, não do ambão onde é proclamada a palavra de Deus, a monição inicial visa fazer um convite à Assembleia para participar da celebração. E por isso mesmo torna a Assembleia consciente, através de um voo panorâmico breve, sobre tudo aquilo que vai acontecer na ação sagrada, na ação litúrgica. Vai ajudando a criar um clima de oração e de fé. Tudo isso é responsabilidade do comentário inicial, você sabia? Então, fique sabendo. E ele termina a monição inicial solicitando, né, que todos se predisponham na posição pascal, o homem e a mulher de pé, para dar início à celebração. Mas aí vem o anúncio do canto de entrada. Já vai ter um probleminha para a gente resolver daqui a pouco. Esse canto de entrada é para receber o padre? Cuidado! Tem uma coisa que vem antes disso, que é importante a gente perceber aqui, para a gente não meter os pés pelas mãos. Eu vou citar aqui, e vocês me permitam, né, a instrução geral sobre o missal romano, lá no número 46. Tá? Pode consultar aí, se vocês tiverem, né? Se nós olhamos para a instrução geral do missal romano, a gente percebe, né, que o canto inicial, ele faz parte dos ritos iniciais. Está previsto. E qual que é a finalidade desses ritos iniciais? Vocês entenderam onde a gente vai procurar a finalidade do canto inicial? Dentro do aspecto mais amplo, que é qual a finalidade dos ritos iniciais. Gente, uma coisa óbvia. Se o canto inicial está dentro do momento dos ritos iniciais, a gente tem que se perguntar primeiro, pera lá, qual a finalidade dos ritos iniciais? Dentro dessa finalidade se insere qual que é a função do canto de entrada que a gente fala, do canto inicial, né? Será que a finalidade do canto é mesmo acolher o celebrante, mesmo aqui celebrante todos nós somos, né? Qual a finalidade dos ritos agora de entrada, dos ritos iniciais? Veja o que diz agora, aspas, tá? Aspas, citação da instrução do missal romano. A finalidade dos ritos iniciais. Acho que eu estou falando muito alto aqui hoje, né, gente? Quando eu menos percebo, eu já estou gritando. Sem contar que eu estou com voz de pato, né? Estou saindo de uma gripe aí que, pelo amor de Deus, mas já estou muito melhor, né? Aí fica pato, né? Virou pato. Mas vamos lá. Finalidade dos ritos iniciais, aspas, número 46. Você pode conferir lá, tá? Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, como a gente diz o outro. A finalidade dos ritos iniciais é fazer com que os fiéis
reunindo-se em assembleia, constituam uma comunhão e se disponham para ouvir atentamente a palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia. Vocês me permitem? Posso repetir? Beleza? Olha só, aspas. A finalidade dos ritos iniciais. E dentro deles, o comentário inicial, olha aqui, e o canto de entrada. Essas duas coisas nós estamos falando meio junto aqui. Porque eles estão dentro sempre do mesmo bloco. O bloco dos ritos iniciais. É finalidade dos ritos iniciais fazer, aspas de novo, tá? Com que os fiéis, reunindo-se em assembleia, olha aqui, já tem uma informação, constituam uma comunhão, segundo elemento. Terceiro, se disponham para ouvir atentamente a palavra de Deus. Quarto elemento, se disponham a celebrar dignamente a Eucaristia. Mamma mia, olha aqui, quem diria que os ritos iniciais parecem tão inocentes, né? Não são, não. Os ritos iniciais têm 4 finalidades, segundo a instrução geral do Missal Romano, né? Em seguida diz o seguinte, a mesma instrução do geral do Missal Romano. Reunido o povo, enquanto o sacerdote entra com o diácono e os ministros, começa o canto de entrada. A questão de fundo aqui é, o canto de entrada é para acolher o padre? Cuidado, atenção. O Missal diz o seguinte, tá aqui isso aqui? Procurem aqui agora, aspas de novo. Reunido o povo, façam tradução da introdução do Missal agora, hein, gente? Reunido o povo, enquanto o sacerdote entra com o diácono e os ministros, onde tem diácono, obviamente, começa o canto de entrada. Agora vem a finalidade desse canto. Estão preparados? Está todo mundo sentado aí? A finalidade desse canto, que é o canto inicial, o canto de entrada, é abrir a celebração, promover a união da Assembleia, introduzir no mistério do tempo litúrgico ou da festa. Então não é o canto que o grupo de canto gosta. Ai, ai, ai. Introduzir no mistério do tempo litúrgico ou da festa, acompanhar a procissão do sacerdote e dos ministros. Meu Deus, vocês sabiam que o canto de entrada tem 4 finalidades? Abrir a celebração, promover a união da Assembleia, porque agora não é cada um fazendo sua oração, não é cada um rezando o terço, é todo mundo voltado para o mesmo objetivo, para o mesmo centro, para a mesma meta. Depois, introduzir no mistério do tempo litúrgico ou da festa. Então eu pergunto, você está na quaresma? Tem um jeito de cantar. Você está no tempo pascal? Tem outro espírito. Você está no tempo comum? Pessoal do canto, quando a gente fala, eu sei que vocês falam, olha assim pra gente, poxa vida, mas vocês são chatos, hein? Que a gente fala que grupo de canto tem que participar da reunião de liturgia, é por isso, bendito. Não é por invenção do padre que é chato. Às vezes o padre é chato mesmo, né? Não é por isso, não é por um capricho. Porque qual que é o critério que você escolhe música para cantar? É música litúrgica, olha o adjetivo. Não é show gospel. Nossas missas não são lugar de show gospel. Amo os evangélicos. Tenho irmãos, tenho parentes, todo mundo. Mas nós não somos evangélicos. Canto litúrgico, o canto da missa é um canto específico. Ele tem um jeito, ele tem um estilo. Tem que ser bíblico, sobretudo. Não é lugar de show lá na frente, gente. Não, aliás, no grupo de canto, eu sempre digo, não é lugar de estrelismo. Nem o padre. Como é chato um padre estrela, né? Vou falar mal de nós, porque senão vocês vão dizer que nós estamos pegando no pé de vocês. Chato, não pode falar palavrão aqui, desculpa, nem o padre, né? É muito chato. Padre que quer parecer estrela na missa. Não é ele o centro. O centro da missa é Cristo. Mistério Pascal de Cristo celebrado. Então, olha, o canto de entrada tem que estar em sintonia. Pelo amor de Deus, não sou eu que estou falando, não é esse chato aqui, porque eu sou chato também. Mistério do tempo litúrgico.
introduzir, o canto de entrada tem que introduzir no mistério do tempo litúrgico da festa. Agora, também, amigo, amiga, também, quarta função do canto de entrada, acompanhar a procissão do sacerdote e dos ministros. Querem um conselho? Caldo de galinha e prudência. Não precisa você dizer, então, agora vamos levantar para receber o padre fulano e sua equipe de celebração. Aí para, né? Vocês criam aquelas coisas que quando o padre entra, parece que está entrando uma Miss Universo, né? Pelo amor de Deus. Tem a cruz processional na frente. A gente não vira para receber padre. Não é para receber padre. É para predispor a Assembleia para o ato litúrgico. E o padre tem que entrar, porque a procissão de entrada é um ato litúrgico. Não é um desfile. Não é um desfile a procissão de entrada. O povo de Deus que no deserto andava. Aí esse povo de Deus da nova aliança caminha para Deus. Caminha para a plenitude, representada o quê? Pelo altar. É todo mundo que deveria ir na procissão de entrada. Mas a sua procissão começou onde? Quando você saiu de casa. Quando você saiu de casa, você começou a procissão da missa. Só que ali no ato litúrgico, a igreja coloca o padre, os representantes e os ministros, representantes de todos que caminham para o altar. Você viu que coisa linda? Tem um significado teológico, bíblico. A procissão tem significado bíblico, bonito. Procissão de entrada é lindo do ponto de vista bíblico. É uma ação litúrgica, não é desfile de padre. Tá bom? Então não precisa dizer no comentário inicial, vamos cantar para receber. Não, porque tem 4 finalidades. Uma delas é, inclusive, para predispor para que o padre e a equipe de celebração entrem. Tá bom? Chegamos ao final do segundo bloco. Continuamos as respostas ao Lucas. Grande abraço, Lucas. Continua aí com a gente. Vamos para o intervalo e já voltamos. Olha só, nós já estamos no terceiro bloco do programa Respostas. O tempo passa muito rápido e a gente está fazendo esse caminho aí a partir da pergunta do Lucas sobre a missa parte por parte. Por isso que vocês estão percebendo que há um desenvolvimento progressivo das partes da missa, né? E aí a gente está ainda nos ritos iniciais. Algo muito parecido vai acontecer com essa pergunta agora, que eu vou ter que repropor a pergunta, porque pode ser que você não acompanhou no programa passado. É uma pergunta do Laesley, lá de Hidrolândia, no Ceará. Em tese, a pergunta que nós já começamos a responder no programa passado. Laesley, eu espero que você esteja aí. Em síntese, a pergunta dele, onde que está o purgatório na Bíblia? Tá? Purgatório é uma doutrina que foi abandonada pelos reformadores da Reforma Protestante, até por um motivo muito claro. Eu não falei no programa passado o motivo histórico. Boa parte da acusação que Lutero fez contra a Igreja Católica foi por causa da venda de indulgências. E a venda de indulgências estava profundamente atrelada à questão do purgatório, né? Que você vai obtendo indulgências e essas indulgências são consideradas um depósito de fé, uma graça, uma ação que repercute também na salvação eterna das almas que se encontram nesse estado, né? Que nós chamamos um estado, não é necessariamente um lugar, porque infelizmente quando nós falamos das realidades pós-mortem, nós associamos aquilo que nós temos como padrão do mundo nosso. Mas a gente tem que tomar cuidado que não dá para fazer uma transposição assim, tão mágica do que vai acontecer lá em relação a uma projeção simplesmente do que acontece aqui, não dá, tá? Eu vou colocar aqui para vocês a pergunta do Laesley. Ele quer saber sobre a doutrina do purgatório. A Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez. De fato, é uma citação de Hebreus capítulo 9, versículo 27. Eu já respondi semana passada que, de fato, para os cristãos católicos, é doutrina cristã. E é nesse sentido que a gente não aceita, ou melhor dizendo, não tem a doutrina da reencarnação como doutrina católica. A nossa doutrina é a doutrina da ressurreição e nós admitimos de fato que acontece uma só vez, a morte, a vinda neste mundo. Aí vem depois disso o juízo.
E aí eu dizia para vocês que a igreja tem 2 momentos do juízo, que a sua escatologia que trata sobre a parte da teologia que trata sobre essas realidades depois da morte, que falam que há uma sintonia, mas há uma diferença entre essas 2 situações de vivências. O juízo pessoal, ou particular, assim chamado, e o juízo universal, que é um momento desencadeado pela parousia, pela segunda vinda de Cristo. Cristo vem, aí nós temos vários eventos em um só. A parousia engloba, integra a vinda de Cristo, a ressurreição final e o juízo final. É um juízo escatológico sobre toda a realidade, sobre toda a história da humanidade, que é distinto daquele que nós temos logo após nossa morte, que é aquele juízo mais ligado à nossa individualidade, à nossa história pessoal. Agora, o que é importante dizer, em primeiro lugar, o que nós entendemos, o que os católicos entendem por purgatório, né? Vem da palavra purgatorium, do latim, que quer dizer purificação, também chamado de fogo da purificação. Também uma coisa que vai ser importante eu retomar do programa passado. Olha só, o purgatório não é uma sala de espera do inferno. O destino assinalado depois do juízo só são 2. Ou a vida eterna ou a condenação eterna. Mas quem vai para a vida eterna tem da parte de Deus, e segundo a doutrina católica isso tem bases bíblicas, embora deva ser dito que esse é um embate com o mundo reformado protestante, porque de fato as passagens não são explícitas. Mas o espírito da Sagrada Escritura nos coloca, né, na posição de afirmar que o purgatório não tem nenhuma contradição com os princípios bíblicos. Nenhuma. E temos um outro grande problema. A passagem mais explícita sobre o purgatório se encontra no livro de Macabeus. Qual que é o problema? A Bíblia dos nossos irmãos evangélicos não tem esse livro. Aí, o que a gente vai fazer? Macabeus tem toda aquela história, aí rezam, encontraram estatuetas de deuses nos bolsos dos soldados mortos. O que eles entenderam? Foi por causa disso, foi um castigo. E aí Macabeus, toda a história é: vamos rezar pelos mortos, vamos pedir a Deus misericórdia por eles. Então, por incrível que pareça, não é uma mudança de destino. O purgatório não muda o destino já assinalado. Por quê? Qual que é o destino? O céu. Já está definido. As almas do purgatório, para usar uma fórmula clássica nossa, estão felizes da vida. Porque para onde eles olham? Lá para baixo já passou. Estão esperando o encontro final. Estão esperando a plenitude da vida eterna, o face a face com Deus. Então já vivem uma dimensão de felicidade. Vai falando assim, gente, purgatório eu tenho certeza que eu vou dar uma queimadinha no óleo lá, não tem jeito não. Feliz da vida eu vou, porque já sei que o destino final é a glória. Participar da glória de Deus. Meu filho, pode vir com o sofrimento que vocês quiserem, mas é um sofrimento purificatório. Gente, sabe o que é uma diferença da educação dos filhos? Você às vezes é duro com seu filho, não é? Mas é para que você é duro com seu filho? Às vezes eu vejo meu irmão que está com Deus, né? Minha cunhada, minha mãe, meu pai. Às vezes o pai e a mãe dão uma lição para o filho que dói para ele, mas ele sabe que precisa dizer aquilo para o filho. Ele sabe que ele tem a obrigação muitas vezes de oferecer para o filho o quê? Um não. Mas é para destruir o filho? Não. É para que o filho amadureça. Então a nossa educação já tem uma ideia de purgatório. Gente, a nossa vida, quantas vezes um sofrimento que veio na nossa vida e depois a gente vai falar assim, eu dei um significado, aquilo me amadureceu, não foi assim? Eu falo, nenhuma das cicatrizes que eu tenho no corpo, que tem na nossa vida, a gente esquece, porque elas são importantes. A gente lembra da cicatriz para dizer que você pode acolher momentos difíceis da nossa vida para dizer que a gente amadureceu. Então o fogo do purgatório não é o fogo do inferno.
É um fogo de purificação. Por isso que tem muita gente que aproximou tanto o purgatório do inferno, que parece que o purgatório virou um inferno amenizado. Foi o termo que eu usei no programa passado, que o purgatório na cabeça de muita gente é um inferno amenizado. Mas o fogo, que é uma ideia que a gente precisa entender, que eu estou usando uma ideia comparativa, porque não é fogo, mas a ideia do fogo é aqui associada. Vou trazer uma imagem bacana aqui. O ouro tem que passar pelo fogo, porque qualquer elemento estranho, como é que você valida o que você precisa deixar o ouro puro? Não tem como deixar o ouro puro sem ele passar pelo fogo, por um processo, que inclusive não pode ser demasiado, porque senão estraga o ouro. É muito cuidadoso o processo de purificação de partes estranhas que não é o ouro ali, mas precisa do fogo. Vocês estão percebendo como que o purgatório é uma fase educativa, é uma fase pedagógica, e eu diria que é uma exigência da caridade de Deus, que não pode nos receber sem a veste apropriada. Vocês viram que quando o rei fez um grande banquete, convidou todo mundo. No começo convidou os principais, não quiseram, não podiam, se justificaram. Aí chama todo mundo, vão e peguem pelas encruzilhadas quem que vocês encontrarem. O banquete está pronto, a sala está cheia, mas aí observam que tem um lá que não está com a veste nupcial. Eu estou usando essas comparações para ajudar a gente a entender. O que é o purgatório? Está na festa do banquete, depois a gente sabe que infelizmente esse homem foi convidado a ir para Geena, mas para dizer a ideia de comparação, precisa da veste nupcial. Essa veste é a veste do amor, é a veste da pessoa despojada totalmente do egoísmo. Como é que você vai se apresentar, você, diante da suprema caridade, da suprema justiça, da suprema bondade, com egoísmo, cara? Não dá. Então a gente vai dizer, por favor, não me julguem pelo que eu vou dizer. O purgatório é uma exigência racional da razão e da caridade de Deus, do amor de Deus, que nos quer para si, mas que diz, filho, você precisa colocar o anel, você precisa colocar a sandália, você precisa, para a festa, você não pode estar maltrapilho desse jeito. Você precisa estar com a roupa da festa. Então a palavra purgatório, de fato, não existe na Bíblia, Laesley, né? Foi criada, nesse sentido, pela tradição apostólica, tá? Atenção, o termo purgatório foi criado, foi reconhecido pela igreja como uma verdade, né? Mas a realidade, o conceito doutrinário desse estado de purificação está encontrado, existe amplamente na Sagrada Escritura. Então, a igreja não tem dúvida desta realidade. Por isso, desde o primeiro século, desde o início, a Igreja Católica oferece orações, oferece o sacrifício eucarístico em sufrágio pelas almas do purgatório. Vocês querem ver um exemplo? São Gregório Magno, lá no século VII, 604, e ele explicava o purgatório já a partir de uma palavra de Jesus. Olha só, aspas, aqui é uma frase de São São Gregório Magno, em 604. No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador. Ele está se referindo aqui, provavelmente, ao juízo final, né? Um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, que é Cristo, né? Dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste mundo, no presente século, nem no século futuro. Passagem de Mateus 12, 31. Procurei na sua Bíblia. Mateus, capítulo 12, versículo 31. Como assim? Não vai ser perdoado a blasfêmia nem neste século, nesse mundo, nesse tempo, nessa dimensão da peregrinação, nem no século futuro. Quer dizer que indiretamente se percebe que no século futuro há a possibilidade de uma etapa de preparação, de purificação final para o abraço eterno de Deus. Então a gente pode deduzir que certas faltas já são perdoadas nesse mundo,
a passo que outras no século futuro. Estão vendo aqui a realidade do purgatório, como vai aparecendo na doutrina da igreja, sobretudo mais explícita por algumas intervenções do magistério na história da igreja, naquela que nós chamamos a tradição apostólica. E eu lembro, senhores e irmãos no Senhor, senhores e irmãos evangélicos, que nós também temos a tradição apostólica como fonte de revelação. Tá? Então, o pecado contra o Espírito Santo, a pessoa que recusa de todas as maneiras os caminhos da salvação, não vai ter esse perdão nem aqui nem no futuro. O que Jesus mostra aqui? Nesse trecho está mostrado, nos mostra implicitamente que tem pecados que serão perdoados no mundo futuro. O que nós chamamos de mundo futuro? O mundo escatológico após a morte, né? Também o ensino sobre o purgatório já tem raízes já na crença dos próprios judeus do Antigo Testamento. Foi ali, cerca de 200 anos antes de Cristo, que eu trago para vocês o episódio de Judas Macabeus. Está narrado no livro da Sagrada Escritura para nós, né? Narra-se aí que alguns soldados judeus, como eu já falei para vocês, foram encontrados mortos em campo de batalha e tem um problema. Debaixo da roupa deles foram encontrados alguns objetos, ídolos, pequenos ídolos consagrados aos ídolos, o que era proibido pela lei de Moisés. O que se entendeu? O que se interpretou? Esse pessoal morreu por causa disso. Tá? E agora? E a salvação desse povo? Né? Então Judas Macabeus mandou fazer uma coleta para que fosse oferecida em Jerusalém um sacrifício pelos pecados desses soldados. Tá? Então aqui tem a citação do livro de Macabeus, né? Segundo Macabeus 12, 39 e 45. Então encontraram debaixo da túnica de cada um dos mortos objetos consagrados ao ídolos de Jâmnia, coisas proibidas pela lei dos judeus. Puseram-se em oração implorando que o pecado cometido encontrasse completo perdão. Gente, está rezando por soldado que já morreu. Tá? Então não é estranho a tradição bíblica, porque não é estranho a tradição hebraica, dos próprios judeus do Antigo Testamento. Tá? Então, a teologia católica entende então que esse processo, que acontece além do limite da morte, né, no qual se apagam os restos dos pecados ainda existentes nos homens, ela chama de estado de purgatório, de purificação. Num processo que contempla também a dor, mas a gente precisa entender isso, o ser humano ainda não maduro, não totalmente preparado para a comunhão plena com Deus, é elevado à consumação, à preparação plena, está pronto para o encontro face a face com Deus, tá? Então, é muito importante, de importância prática especialmente, a convicção de que, para os católicos, de que os vivos, os que estão ainda no caminho de peregrinação, podem socorrer os falecidos por meio de obras de oração e boas obras, tá? Então, era isso um pouco que a gente queria dizer para o Laesley, que nome diferente, né? Tá? Muito obrigado pela sua pergunta. Eu não me dou ainda completamente satisfeito pela pergunta sobre o purgatório, tá? A resposta que eu vou te dar, eu vou voltar nela, tá bom? Por quê? Porque essa é uma pergunta que muita gente tem na cabeça também. Então, a gente vai continuar aí alguns elementos, porque precisa entender por que o purgatório não é uma sala do inferno, de espera do inferno, como muita gente pensa. Final do nosso programa Respostas, a bênção do bom Deus desça sobre cada um de nós, por intercessão de Maria Imaculada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, o abraço fica aqui, o abraço bem apertado, a promessa de um reencontro. Até lá, salve Maria Imaculada. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para